Oi gente, eu sou a Helena e hoje eu vou falar sobre o Amsterdã Light Festival. Todo ano, nessa época, em Amsterdã eles fazem um caminho formado por instalações de luzes. Então, aproveitando esse clima de Natal, não são com motivos natalinos, né? Não tem nada de Papai Noel, árvore, nada disso. São como se fossem esculturas e outros tipos de criação envolvendo luz. Esse ano começou no dia 27 de novembro e vai até o dia 18 de janeiro de 2015. Eles têm duas rotas. Uma para ser feita pelos canais, então você paga um passeio de barco, e outra rota é um caminho que você faz a pé. Queria contar para vocês aqui no vídeo, no blog, então a gente decidiu ir, né? Fui eu e o Alexandre, a gente pegou o trem, chegando na estação central de Amsterdã, olhando no aplicativo 9292, que eu já indiquei num outro post do blog, a gente viu que dava para pegar um metrô até a estação Waterlooplein. Quando a gente saiu da estação, então a gente foi para a direita e encontrou como se fosse um quiosque, onde tem informações, onde tem um lugar para você tomar café e outras coisas quentes. Aí, nesse lugar, a gente viu que dava para comprar um mapa, que era R$ 3,50, e que tinha um tour guiado, que era R$ 12,50 por pessoa, mas que só ia começar às 8, e eram 6h30. Mas aí a gente viu uma placa que dizia que tinha um aplicativo que dava para você baixar. E nesse aplicativo você pode ver a rota para você fazer ou na água, nos canais, ou a pé. Além disso, na rua tem pessoas de agasalho laranja, escrito Amsterdã Light Festival, que dão uma ajudada. Tem setas indicando o caminho. Tem umas luzes vermelhas nos postes para você saber que o caminho é por ali. Eu vou falar para vocês um pouquinho de cada instalação que a gente passou. A primeira aqui, na verdade, foi a nossa última, porque quando a gente viu, a gente já estava na que seria a segunda, então a gente não, em vez de a gente voltar, a gente falou, vamos deixar aquela por último e a gente fecha o caminho nela. Eu vou deixar para falar dela então no final, que foi quando eu a vi. A segunda que tem aqui, que é Moonburn, eu não vi. E só agora que eu descobri que eu pulei. Então, desculpa aí, gente. Mas dá pra entender o intuito da coisa. Pelo menos fica alguma coisa de surpresa se você for esse ano. A terceira, que aí sim foi a minha primeira, chama Light Bridge, que é ponte de luz. E realmente ela é uma ponte flutuante no canal formada por luzes. A segunda chama My Light is Your Light, ou seja, minha luz é a sua luz, que são como se fossem pessoas carregando mochilas, tudo com um cano de luz, digamos assim, uma luz neon. E ele quis dizer um pouco das pessoas que chegam em Amsterdã com as suas bagagens. Poético. A terceira chama The Gatekeepers, que são os guardadores do portão. Essa foi uma das minhas preferidas. Tem como se fossem dois guardadores do portão, né? E com um projetor você vê primeiro eles normais, como se fosse uma estátua, mas depois aparece eles como engrenagens, outra hora aparecem eles como esqueleto, eles como músculos, é bem legal. Continuando, a gente passou pelo Spiderman, que é o homem veloz. Tem a parte da frente de uma pessoa e atrás as luzes formam como se fosse um fogo, que é como se fosse um flash, assim, andando aquele rastro que ele deixa. O próximo chama Volt, que é como se fosse um caleidoscópio gigante. O outro, Street Light Evolution, que são a evolução dos postes de luz. Então tem vários postes de luz dos antigos aos mais recentes. A outra chama Re-Bicycle Dome. Tem uma parte aí entre parênteses que é como se fosse para ficar um trocadilho entre uma construção reciclável e uma construção de bicicletas recicláveis. É como se fosse uma oca gigante formada por rodas de bicicleta que ele encontrou por aí. Outra instalação chama Sneak Serpentes, que no canal você olha na ponte e parece que a água tá cheia de cobras mesmo, cobras de luz, e tem horas que elas aparecem mais de um lado, mais do outro. Esse também é bem legal. O outro chama Constellation. Ele quis dizer
que lá você se sente no espaço, mas o nome não teve muito a ver dessa vez. O outro chama Waste Lights, Waste World. Gastando luz, você gasta o planeta, né? E esse foi bem interessante, porque a hora que a gente passou na frente, a gente olhou e não viu luz nenhuma. Então falou, isso não faz parte, porque tudo tem luz. Aí eu vi no mapinha e falei, não, mas tá dizendo que tem alguma coisa por aqui, vamos ali ver. Aí eu achei a placa também com as setas, o que ajudou. E só tinha luz de um lado. E a iluminação desse planeta é feita com pilhas usadas, pilhas que tinham sido jogadas fora. Então ele diz que todas essas pilhas que a gente usa e não funciona mais, elas ainda guardam um pouco de energia. E a iluminação daquilo é só com essas pilhas, com o resto de energia dessas pilhas. Legal, né? O outro chama Flawless, que quer dizer perfeição. E ele é feito só com folhas, porque aqui na Europa as estações do ano são muito bem definidas. Então, no outono, realmente o chão fica coberto de folhas. E quando chega o inverno, já não tem mais folha em lugar nenhum. E é bem bonito ver, essa instalação também é bem bonita. Outro chama Landschaftslumen. E é como se fosse o caminho da luz, porque é uma rua que eles dizem que no verão é uma rua bem bonita, porque ela é bem verde. O que, como eu já disse, né, o outono e o inverno acabam um pouco com isso. Mas aí nas árvores dessas ruas, em algumas tem projeções de imagens, então tinha uma menina dançando em uma, tinha umas mãos em outra. Mas no caminho todo elas ficam projetando uma luz esverdeada para trazer essa lembrança de um caminho verde, né? A outra chama Triangoline, que é um painel de luz com alguns triângulos como se fossem de esparadrapo, que dá para você tirar e montar de outro jeito que você quiser. Então, cada um que vai lá pode ir participando um pouco dessa instalação, fica bem legal. Outro chama Object-O. Esse é um círculo de luz. Ele diz que era para representar, quando a gente pensa em luz, a gente já pensa no Sol e na Lua. Então, é para representar como se fosse o halo desses astros. Outro chama On the Wings of Freedom, nas asas da liberdade. Esse foi um dos meus preferidos, gente, porque é um caminho grande com como se fossem borboletas coloridas. Às vezes fica de uma cor só, então ficava só azul, aí ia virando branco, depois tudo vermelho, verde, e daí ficava tudo colorido, que foi minha parte preferida, que fica muito bonita. Depois tem Campfire, que é como se fosse uma fogueira gigante, né, de acampamento. The Miller's Tale, que são como se fossem lençóis brancos, contando a história dos moinhos. Alley of Light, que é como se fosse Vale da Luz, que é como se você estivesse dentro de uma caixa, porque você pode passar no meio dessa instalação com muita luz, então dá uma perspectiva meio diferente assim. Aqui também tá dizendo A Bright Seat Patch, que eu não vi, mais um que eu não vi. E outro Now, que você apertava uns botões e aparecia a palavra Now feita com luz em alguns prédios importantes que dava para ver da praça onde tinha essa instalação. E o primeiro que eu vi por último chama 178 Bottles, misturando aí o português e inglês, One Message. Então são 178 garrafas e uma única mensagem. E essas garrafas formavam um coração que está bem no centro de Amsterdã. E ele fica virando para todos os lados e com essas garrafas formam várias bandeiras. Então, para representar um pouco de que Amsterdã abraça pessoas de diversas nacionalidades e todas passam a ser um só. Bom, as instalações são essas. Foi um passeio, gente, muito divertido. Tava frio, as mãos congelando, mas era uma busca, uma descoberta. Então a gente ia seguindo o aplicativo, olhando para a rua, tinham várias pessoas fazendo esse mesmo caminho, procurando as instalações, né? Então você fica procurando na rua, será que é por aqui? Às vezes você não acha mais nada, tá meio perdido, não tô entendendo o mapa, pra lá, achamos. Daí a gente ia, então foi muito gostoso. E vários pontos desse caminho é como se fosse uma maratona, que tem água, mas aqui em vários pontos tem barracas vendendo chocolate quente, chá, vinho quente, que é muito comum aqui nessa época, sopa e lanche tipo cachorro-quente, né? Mas em vários pontos. E a gente foi passando em alguns e eu falava, não, isso é muito caro. Vamos continuando. Quando a gente passou no Triangoline, a gente chegou num lugar que tinha umas quadras de tênis e tinha um pessoal até jogando lá.
E aí a gente achou um lugar melhor, mais barato, muito confortável. Então ali tem banheiro de graça. A gente pagou pelo vinho quente 2 euros. Por um pote de sopa de ervilha, 2,50, o que em outros lugares estava tudo 4,50, 5 euros. Então foi o lugar mais barato, muito confortável, né? Porque a gente entrou mesmo. Tem lugar que é só uma barraquinha, mas esse tinha ali a cafeteria, digamos. Então a gente entrou, deu para dar uma esquentada antes de continuar o caminho, porque você tem que ir de noite mesmo. E nessa época tá frio. Então você vai conviver com isso. Mas não é que eu não tava com frio no resto, só a mão de ter que ficar mexendo no celular, que daí ficou um pouco congelada. Algumas dessas instalações têm interatividade, coisa também que eu só descobri aqui, porque a gente, como eu disse, né, frio e esse negócio, vamos achar, eu não parei, e eu sabia que tinha as explicações depois da internet, então eu falei, chegando em casa eu dou uma lida, em vez de ler as placas que tinham em todas as instalações. E eu vi que algumas dava para você interagir com a instalação. Então, por exemplo, na que eu falei que tem umas serpentes de luz no canal, tem horas que elas estão um pouco mais apagadas, como se elas estivessem mais no fundo, e tem horas que elas estão mais iluminadas, como se elas estivessem na superfície. Então, se você bate palma, elas como se vão para o fundo. Também eu vi que das garrafas, se você manda sua foto com a hashtag, aparece a bandeira do seu país lá no coração de garrafas. E na instalação de rodas de bicicleta, você também pode mudar a luz em algum lugar que aperta, que na hora eu nem achei. Na que é um caleidoscópio, também consegue escolher a imagem que você quer ver no caleidoscópio. Foi um passeio bem gostoso. É uma sensação muito legal, como se você estivesse num caça ao tesouro em meio a Amsterdã. Além disso, os lugares onde estão as instalações são muito bonitos. Então, a gente entrou num lugar que é como se fosse um zoológico, que é onde tinha aquela das folhas. Entrou em outro lugar que é como se fosse um jardim botânico, que tinha até perto daquela fogueira de acampamento que eu falei, tinha uma fogueira de verdade com uns banquinhos em volta para você sentar. Então, assim, é um passeio diferente que eu recomendo. Como eu já disse no vídeo de mercado de Natal, quem vier pra cá nessa época do ano, seja agora em 2014 ou em outros anos, procura dar uma pesquisada sobre isso, porque esse Amsterdam Light Festival, eu sei que tem todo ano também. É isso, eu vou deixar aqui pra vocês o link do meu blog, também tem as minhas redes sociais, né? Tem a Leitora na Holanda no Facebook, tem Helena Er no Twitter, Helena Er no Instagram, no Google+. Todos esses lugares eu estou sempre postando fotos aqui da Holanda. Se gostou, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. Obrigada por assistir. Até mais!